Olá, meus queridos, muito bem-vindos ao meu canal Gleice Saboia Tarô. Aqui nós falamos sobre astrologia, numerologia, fazemos leituras intuitivas para todos os signos mensal, leituras intuitivas para todo mundo, né, sem ser um signo específico e outras coisitas mais. E hoje é o dia de outras coisitas mais. A gente vai falar um pouquinho aqui sobre amor próprio, né? É um tema que eu tenho abordado muito neste canal, inclusive tenho recomendado livros para vocês. Eu devo dizer aqui para vocês que eu não tô sozinha, tá, gente? Assim, literalmente eu estou aqui falando junto com um guia e mentor espiritual, né? Que é um cigano. E vamos lá, vamos ver no que é que isso vai dar. Ah, meu Deus, vamos ver no que isso vai dar. Vamos lá, gente. Vamos falar um pouquinho sobre amor próprio. Bom, eu vivo falando aqui nesse canal que nós, infelizmente, nessa sociedade não fomos ensinados a nos amar, né? Quando crianças nós fomos ensinados de uma forma completamente diferente, né? Nós fomos ensinados a nos dedicar ao outro, a amar o outro. Só que a gente não tem seguido ensinar. Quando nós somos ensinados assim na infância, nós não seguimos nem o que o próprio Jesus nos ensinou quando veio aqui há não sei quantos mil anos atrás passar algumas lições pra gente. E o que Jesus nos ensinou quando ele veio aqui a esta terra? Amai ao próximo como a ti mesmo, a ti mesmo. O que isso quer dizer? Que para você amar o outro, você tem que primeiro se amar. Por quê? Porque a gente não consegue dar ao outro o que a gente não tem para dar. Vou usar um exemplo que eu já usei numa leitura, que eu acho que foi de touro, não lembro qual mês, acho que foi novembro ou dezembro. Se alguém pergunta, Gleice, você pode me dar uma carta de tarô? Eu queria de você uma carta de tarô. Eu, Gleice, tenho várias cartas de tarô aqui na mão. Vou falar, claro, toma. Inclusive a carta que saiu, Sol. Por que eu vou te dar a carta de tarô que você me pediu? Você se conectou comigo e você solicitou de mim, pediu de mim uma carta de tarô. Por que eu te dei uma carta de tarô? Porque eu tenho uma carta de tarô para te dar. Essa carta de tarô é de quem? Minha. É minha essa carta de tarô. É meu este deck, que tem várias cartas. Fazendo uma analogia, usando como exemplo o amor próprio. Se você me pede, Gleice, você tem uma carta de tarô para me dar? Eu gostaria de você uma carta de tarô. É por isso que eu estou me conectando com você. Eu quero de você uma carta de tarô. Se eu não tenho isso aqui, o que eu vou fazer? Meu Deus, aquela pessoa está me pedindo uma carta de tarô. Eu gosto tanto desta pessoa. O que eu posso fazer? Eu não tenho carta de tarô para dar. Então, eu posso pegar, eu sempre pego aqui o caderninho da minha princesa. Para usar como exemplo, porque parece. Eu posso pegar esta folhinha de papel. Posso desenhar aqui a carta do sol. Eu desenho, para quem não sabe, tipo aqueles hippie de rua. Senta aí que eu vou te desenhar aqui. Por 10 conto. Daria para eu viver da minha arte na praia. Mas vamos lá. Eu posso desenhar aqui uma carta de tarô que vai ficar bem parecida com essa, inclusive se eu colorir. E vou te falar, eu vou te dar, toma. Aqui a carta de tarô que você pediu para mim. Aí você vai pegar, vai olhar. Então, Gleice, ficou muito bonito, inclusive é muito parecida com uma carta de tarô. Só que isso aqui não é uma carta de tarô, isso aqui é um pedaço de papel que está desenhado uma carta de tarô. É bem parecido com uma carta de tarô, mas não é. É a mesma coisa quando a gente não tem amor por a gente mesmo.
Estou usando um exemplo bem elucidativo para que vocês compreendam bem o tema. É a mesma coisa quando nós não temos amor por nós mesmos. Se eu não me amo, quando você se relaciona comigo e você requer de mim amor, eu vou ter qualquer coisa parecida para te oferecer, mas não é amor. Eu vou te oferecer qualquer coisa que lembre um amor, mas não é amor. É qualquer coisa, menos amor. Então, são relacionamentos que têm dependência emocional, porque tem apego, inseguranças, ciúme, possessividade. Não são os relacionamentos que a gente vê por aí? Não é o que a gente mais vê por aí? Por que relacionamentos hoje em dia não duram? Por que não dá certo? Porque as pessoas não sabem nem amar a elas mesmas. Quanto mais o outro, quanto mais o próximo. As pessoas nem se amam. Como ela vai amar o próximo? Esqueceram do fundamento principal? Para você amar o próximo, você primeiro tem que se amar. E olha aqui, Jesus foi tão perfeito que ele falou, amai o próximo como a ti mesmo. Os relacionamentos hoje em dia não estão durando, quase ninguém está se relacionando de verdade, só tem abuso, manipulação, apego. Por quê? Porque as pessoas estão amando ao próximo como elas amam a si mesmas. E como eu repito no início da mensagem, a gente aprendeu a se amar quando criança? As pessoas estão amando o próximo como elas amam a si mesmas. Elas estão fazendo exatamente isso. Só que não da forma correta. Não era bem isso que Jesus queria quando ele falou essa frase. Ele queria que você se amasse tanto, a tal ponto, que esse amor transbordasse e alcançasse o próximo. Como nesse canal a gente fala muito sobre temas amorosos, porque talvez eu tenha um pouco de competência para falar sobre esse tema e passar para vocês, porque eu já passei por poucas e boas na vida, inclusive por um longo relacionamento abusivo, um casamento. Aprendi algumas lições com a vida, inclusive sobre amor próprio, autorrespeito, autovalorização. Eu vou passar um pouquinho aqui para vocês. Bom, infelizmente, como eu falei no início da mensagem, a gente não é ensinado a se amar quando a gente é criança. A gente aprende, inclusive, o contrário. Parece que a gente é ensinado nessa sociedade maluca que está andando na contramão dos ensinos que tanto as pessoas se apegam, né? Se apegam tanto a Jesus, aos ensinos de Jesus e não seguem nada do que ele fala. Aí vem aqui uma pessoa que é da Umbanda, médium, ensinar o evangelho, não é o que dizem que Jesus Cristo veio passar? Quando nós somos crianças, primeiro, nós somos criados por outras crianças machucadas, nossos pais, que foram criadas por outras crianças machucadas. Estas crianças machucadas, infelizmente, machucam suas crianças porque foi o que elas aprenderam. Elas estão dando o melhor de si. Daí surgem as feridas emocionais na infância, porque todas as nossas feridas emocionais, os nossos dramas emocionais, os nossos vícios emocionais, os nossos apegos emocionais, nossas inseguranças são criadas na infância. É por isso que tanto eu recomendo para vocês aqui no canal o livro As 5 Feridas Emocionais, para vocês identificarem essas feridas emocionais em vocês
e saber como curar. Porque como eu vivo me repetindo nesse canal, o primeiro passo para a cura é descobrir que se está doente. Depois que você descobre que está doente, você descobre doente de quê? Depois que você descobre do que você está doente, você vai curar. A cura pode ser mais intensa, mais longa, mais demorada ou menos, dependendo do que é, da gravidade, da ferida emocional. Porque aqui a gente está falando sobre emoções, a gente está falando sobre amor próprio. Amor próprio é um tema muito profundo. O buraco é mais embaixo do que a gente acha que é. Como a gente não aprende a se amar quando crianças, e os nossos primeiros amores são nossos pais e são a nossa referência de amor, de como devemos amar e ser amados, às vezes as nossas referências não colaboram muito para essa formação desse nosso amor próprio, da nossa autoestima, do nosso alto valor. E aí, infelizmente, muitos de nós acabamos ficando nesse estágio de lamentação, apegados ao passado, não aceitando o passado no estado mental e emocional de não aceitação. De que, eu gostaria que meu pai fosse isso, eu gostaria que meu pai fosse aquilo. Eu gostaria que minha mãe fosse isso, eu gostaria que minha mãe fosse aquilo. Eu gostaria que minha mãe tivesse me dado mais amor, meu pai tivesse me dado mais amor, fosse diferente, fosse isso, fosse aquilo. Eles fizeram o melhor que eles puderam. Eles deram aquilo que eles puderam dar com a consciência que eles tinham. Os perdoe, porque assim vocês estarão se perdoando e se libertando dessa crença de não aceitação. Porque enquanto a gente fica na não aceitação, a gente não evolui. A gente fica tipo uma criança birrenta, que fica batendo o pé. Não aceito, não aceito, eu não aceito. Sabe aquelas crianças que se jogam no shopping porque a mãe diz que não pode comprar um sorvete, não pode comprar um brinquedo? E ela fica se esperneando no shopping, gritando, fazendo vexame para todo mundo que tá passando? É assim que a gente fica quando a gente fica preso nesse estado de não aceitação. É batendo o pé que nessa criança birrenta que fica se jogando no shopping, gritando e chorando. Não aceito, eu não aceito, eu não aceito. As coisas como elas foram, as coisas como elas são. E a gente fica preso naquele estágio, lá naquele passado, lá naquela situação dolorosa, lá naquilo que a gente não aceita. Então a gente tem que perdoar os outros e se perdoar também, por ter se permitido ficar nessa situação de não aceitação, por tanto tempo estagnando nossa vida, nossa evolução, nosso aprendizado, nossa caminhada. A não aceitação nos deixa no estado de estagnação. E quando você quer que um passado tenha sido diferente do que ele foi, não aceitando ele como foi, não aceitando a vida como ela é, você fica preso nesse estado de não aceitação. E aí você fica preso naquele passado lá que lhe feriu. Você não se liberta. Com raiva, com a não aceitação, com a lamentação. Vocês estão vendo quanto o tema é profundo? É muito, muito profundo. Então vamos lá. Depois que vocês aceitam a vida como ela foi, como ela é, porque a gente não pode voltar ao passado. A gente só pode seguir daqui para frente. A gente não pode voltar no passado e mudar as coisas como elas foram. Então não adianta ficar preso nesse estado de não aceitação. Não adianta. Aí fica como a criança birrenta no shopping. O que adianta é aceitar, olhar o passado como ele foi, aceitá-lo como foi, perdoar e soltar. Desapegar desse passado. Aceitando ele como foi. E aceitando que tudo que a gente passa nessa vida tem o porquê da gente passar.
Tem algumas lições que a gente tem que aprender, tem alguns karmas que a gente tem que quitar. Eu entendo porque eu passei por algumas coisas na vida, principalmente por um relacionamento abusivo. Porque se eu não tivesse passado por as coisas que eu passei, eu não teria competência para sentar aqui diante de vocês e falar as coisas que eu falo. Eu não teria estudado as coisas que eu estudei, eu não teria feito os cursos que eu fiz. Eu não teria aprendido as coisas que eu aprendi por conta das coisas que eu passei. Eu não estaria nem lendo tarô. Porque vocês não sabem desse meu lado da história, que talvez um dia eu conte aqui para vocês a história futuramente, mas não é agora que eu tenho muita coisa para fazer nesse canal. Muita informação para passar para vocês, mas foi isso aqui que me libertou de um relacionamento abusivo, foi isso aqui que me fez enxergar que eu estava num relacionamento abusivo, porque nem sempre as pessoas que estão dentro de um relacionamento abusivo conseguem enxergar que estão num relacionamento abusivo. Por quê? Porque a violência, o desamor, o desrespeito foi naturalizado desde que nós somos crianças, o que eu acabei de falar aqui. Infelizmente, a gente não é ensinado a se amar. Pelo contrário, porque nós somos criados por crianças feridas, que foram criadas por outras crianças feridas. E antigamente, nós não tínhamos muito acesso à informação. Hoje, a nossa geração tem. Hoje você, se for pai, se for mãe, tem a oportunidade de fazer diferente com seu filho, com a sua filha, assim como eu faço. Né? Porque hoje em dia só é ignorante quem quer. O conhecimento está a um clique dos dedos. Então, a ignorância não é mais desculpa para ninguém. Porque a informação está aí, para quem quiser. Estamos adentrando na era de aquário. Sabedoria, conhecimento, tecnologia. Por que vocês acham que a internet fez um boom nos últimos 50 anos? Enquanto a humanidade teve centenas de anos para desenvolver essa tecnologia. Porque o momento era esse. Antes, a humanidade estava em outro processo, em outra caminhada. Então, hoje, cabe a você, pai e mãe, cortar, romper esse ciclo de crianças feridas que criam outras crianças feridas, que criam outras crianças feridas. Cabe a você, com o conhecimento que você tem acesso, as informações que você tem acesso, a mente mais expandida, mais evoluída, criar crianças mais saudáveis, humanos mais saudáveis, que aprendem o amor próprio desde a infância, a se amar, se respeitar, se expressar, se valorizar, expressar a sua essência, não ter medo de ser ela mesma. A criança não ter medo de ser ela. A criança não ter medo de ser ela mesma. A criança não ser obrigada a ser algo que ela não é, a não expressar a sua essência, porque quando uma criança é reprimida, é obrigada a não expressar a sua essência, é obrigada a ser aquilo que os pais querem que ela seja, porque os pais acham que a criança tem que ser assim, não assado, que a criança tem que ser do jeito que eles querem que ela seja, não o que ela nasceu para ser, não a essência dela, já cria outra ferida emocional. Já cria uma ferida emocional. E lá vamos nós, tem que fazer todo o trabalho, quando o adulto cresce, de curar este adulto. Né? Bom, então, infelizmente, nós que já temos essa idade, que já passamos por aquela infância lá que, infelizmente, não tinha muita informação, nós não fomos ensinados a nos amar. E, infelizmente, criamos muitas feridas emocionais quando somos crianças. São 5 as feridas emocionais, vocês vão identificar no livro. Ferida da rejeição, do abandono, da traição, da humilhação, da injustiça. É muito possível que a gente tenha 5. Eu tenho as 5. Não sei vocês. Vocês vão ouvir e vão identificar quais que vocês têm, se interessarem para vocês a leitura. Se vocês tiverem interesse dessa cura emocional, desse autoconhecimento. Está aí na playlist livros para os inscritos. Entre parênteses, recomendados.
Depois tem uma playlist solta chamada Curar as 5 Feridas Emocionais. É o segundo livro e está fragmentado em capítulos. Então, como a gente não é ensinado quando criança, a gente tem que aprender a se curar dessas feridas e a gente tem que aprender o amor próprio depois que nos tornamos adultos. E às vezes adultos bem maduros, né? Às vezes o aprendizado do amor próprio é jornadas. Acontece através de jornadas. Se nós não aprendemos por vontade própria, porque decidimos nos dedicar ao autoconhecimento, às curas emocionais, à expansão de consciência, se a gente não aprende pelo modo mais fácil, a gente aprende pelo modo mais difícil. E qual é o modo mais difícil de aprender? O amor próprio. É relacionamento tranqueira, atrás de relacionamento tranqueira, mais outro relacionamento tranqueira. Ou seja, aquele boy lixo, depois outro boy lixo, depois outro boy abusivo, depois outro boy manipulador, depois outro boy traidor. Aí a gente tem um relacionamento que a gente é traído, outro relacionamento que a gente é abandonada, outro relacionamento que a gente passa por manipulação, abuso, é humilhada, sofre de injustiça, sofre de traição, despertando as feridas emocionais. Para que isso acontece? Porque a vida é injusta? Porque o universo é cruel? Não. É para que a gente possa olhar para essas feridas. Para que a gente possa olhar para essas feridas. Então, o universo, ele faz isso. Ele vai jogando situações. Só muda a cara, mas o contexto é o mesmo. Até que vocês aprendam. Depois que vocês aprendem, aí as situações mudam. E vem outras situações, com outros aprendizados. É tipo fazer a escola, né? A escolinha. Vai lá, faz a primeira série. Não aprendeu? Repete. Mesmo tema. Só vai mudar a cara dos coleguinhas, a cara da professora, mas o ensino é o mesmo. Aprendeu? Passou de ano? Segunda série, outras lições. É por isso que talvez se fale tanto de chamas gêmeas aqui nesse canal, porque é um relacionamento, é um tipo de encarnação que tem muito forte essa jornada de dores despertas nas consciências aqui encarnadas, nas almas aqui encarnadas, para o aprendizado desse amor próprio, evolução, o autoconhecimento, expansão de consciência, a elevação da vibração e assim fazer o trabalho espiritual que estão aqui para fazer. Porque as chamas gêmeas são trabalhadores da luz, estão aqui para ajudar nessa transição planetária que estamos passando aqui. É papo de maluco, não é não. Não é não. Só não vê quem não quer. Então, já estava desde cedo com isso na cabeça. Os mentores, né, os guias, a intuição vem, fala, faça um vídeo sobre amor próprio. Estou fazendo. Estou falando sozinha? Quem conhece meu jeito, já segue meu canal desde novembro, sabe que não. Aqui tem um mentor de luz, um guia espiritual de luz muito sério, que tem muito conhecimento, que está passando uma mensagem muito relevante. Então, quando a gente já está adulto e resolve, a nossa consciência resolve aprender pela forma mais difícil, o amor próprio, a jornada do amor próprio, que é apanhando, esses tipos de relacionamento não vão parar de vir enquanto vocês não aprenderem a lição. Então vão vir pessoas que vão te colocar situações para que você aprenda com a dor de que você não deve se colocar naquela situação. Aprenda com a dor que você deve se valorizar. Aprenda com a dor que você merece mais.
Já se você for pelo lado do autoconhecimento, você não precisa de tantas lições. Né? Veio um relacionamento tranqueira, 2, um longo, outro curto, 2 curtos, já chega, não aguento mais. Não dá pra estar passando por esse relacionamento tranqueira, não. Não aguento mais traidores na minha vida, abusadores, manipuladores, aproveitadores, gente que eu me dou, eu amo e não recebo nada em troca. Não quero mais. Por quê? Aí vem o exame de consciência. Você para e pensa. Eu faço isso. Por que que eu tô atraindo tanta gente desse jeito? Por que que eu só atraio gente desse jeito? Por que que tal relacionamento meu acabou em traição, outro em abandono, outro em manipulação, outro em abuso? Por quê? O que será que eu tenho que eu estou atraindo? Esse tipo de gente, esse tipo de gente, esse tipo de relacionamento. Porque a gente atrai aquilo que a gente é. A gente atrai aquilo que a gente precisa para aprender lições. A gente atrai aquilo que a gente precisa para evoluir de acordo com o nosso plano reencarnatório. Então, são esses tipos de coisas que vocês atraem dependendo. Se você está num trabalho de autoconhecimento, autocura, se colocar em primeiro lugar amor próprio, autorrespeito, autovalorização, você vai atrair um parceiro, uma parceira que está vibrando na mesma frequência. Que você atrai o que você é. Agora, se você está vibrando na dependência emocional, na carência, você vai atrair quem? Dependentes emocionais, carentes. Se você é dependente emocional, infelizmente, se você está vibrando nessa frequência, porque ainda não se curou, você vai atrair quem? Abusadores, manipuladores, até narcisistas, que se alimentam de pessoas, da energia das pessoas que são dependentes emocionais. Se você está identificando alguma coisa aí nessa mensagem, talvez ela te auxilie a enxergar algumas coisas, mas quando a gente decide pelo lado mais fácil, que é a intenção aqui deste canal, é ensinar para vocês o caminho mais fácil, é indicar o caminho mais fácil, é ajudar vocês para que a jornada não seja tão difícil, é despertar consciências. Então, quando vocês decidem pelo caminho mais fácil, de autoconhecimento, expansão de consciência, para aprender este amor próprio que Jesus nos ensinou lá atrás, você não precisa passar por muitos perrengues. Vocês não precisam passar por muitos relacionamentos dolorosos. Porque não tem aquela dita frase? Se você não for pelo amor, você vai pela dor? Que eu acabei de falar aqui. Se vocês escolhem o caminho mais difícil, vocês têm experiências dolorosas, atrás de experiências dolorosas, mais experiências dolorosas, relacionamentos ruins, mais ruins, para que vocês despertem pela dor. Porque vai ter uma hora que vai doer tanto que vocês não vão aguentar mais. Vocês vão aprender através da experiência, sabe? Eu aprendi com a experiência. Ou seja, paulada na cabeça. Agora, se vocês aprendem pelo caminho mais fácil, que é do autoconhecimento, da expansão de consciência, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão adquirir conhecimento. Vocês vão ouvir livros como esse, As 5 Feridas Emocionais. Vocês vão fazer terapias de cura emocional da criança interior ferida. Vocês vão estudar sobre o que é esta criança interior ferida, por que ela está sempre lá, o que ela causa na sua vida, quais são as limitações que ela te impõe. Vocês vão entender o porquê que tantos relacionamentos ruins acontecem, porque tantas histórias se repetem, porque passa por tantas traições, abandonos. É o que a gente mais vê aí, é o que estão os relacionamentos. Vocês vão entender o porquê que tantas pessoas, até vocês, podem ter medo de se envolver, se relacionar. Aí as relações hoje em dia estão fast food. As pessoas usam umas às outras, não se conectam com as outras, são superficiais. Fica com uma, fica com outra para não se envolver com ninguém, se conectar com ninguém. Não sabem o que valorizar, não sabem o que tem valor.
Às vezes, jogam fora pessoas boas que valeriam a pena, porque não sabem reconhecer o valor. Ou quando reconhece o valor, tem aquele medo, tem o medo de se envolver, por quê? Por conta das feridas emocionais. Aquele que sofre da ferida do abandono, abandona antes. Aquele que sofre da ferida de rejeição, rejeita antes. Por quê? Porque o medo de ser abandonado, rejeitado, é tão grande que faz esse primeiro. No outro. Então é por isso que os relacionamentos estão aí tão superficiais, ninguém se conecta com ninguém. Dá um probleminha, as pessoas já trocam uma pela outra como se as pessoas fossem objetos, como se as pessoas fossem descartáveis. Mas isso não é o que deveria estar acontecendo. Não na era que nós estamos vivendo, não na era que nós estamos vivendo, não nessa transição planetária. As pessoas, elas precisam aprender de uma vez por todas a se amarem, para que elas amem o próximo decentemente. Para que este mundo não vire este cabaré que está virando. É ou não é? Aí as pessoas têm que fazer joguinhos emocionais, joguinhos de manipulação. Isso é cansativo, quem é que gosta disso? Tem uma certa idade que você chega e você não tem mais paciência para isso, não. E aí a maioria das pessoas optam por estarem sozinhas. Porque quando se conectam, quando conhecem alguém que gosta, aí as pessoas estão tão viciadas nisso, nesse vício emocional de sofrimento, que se veem na necessidade de estar fazendo joguinhos emocionais. Ah, não vou demonstrar tanto interesse, não vou ligar, não vou demonstrar que amo, não vou falar que amo, não vou querer ver todo dia, porque são joguinhos, quem é que tem paciência para isso? Vocês têm mais o que fazer do que estar perdendo tempo nisso. Vocês têm mais o que fazer, investir nas suas curas, na sua expansão de consciência, no seu trabalho pessoal. Porque tá perdendo tempo nisso, isso é perda de tempo, isso é ilusão, isso é distração. Isso é distração. É por isso que muitas pessoas que já atingiram um certo grau de consciência, um certo grau de uma certa expansão de consciência, decidem não se relacionar, a ficarem sozinhas porque não querem perder tempo nisso. Nesses joguinhos emocionais. Sabe aquela frase, se for para encher o saco, prefiro ficar sozinho, sozinha? É isso. Então, relacionamentos amorosos não tem que ser drama. Não tem que ser essa sofrência, esse vício emocional. Mas por que tem tanto drama? Porque tem tanto vício emocional? Porque são pessoas feridas se conectando com outras pessoas feridas. Enquanto você não se curar, não realizar as curas que você tem que fazer em você, todo relacionamento vai ser assim que você tiver. Então a gente realmente, de fato, só está apto a entrar num relacionamento com outra pessoa, outra consciência, com outra alma, quando a gente se cura. De verdade. Cura as feridas emocionais. Cura a criança interior ferida e traumatizada. Cura a dependência emocional. Cura as crenças de escassez. Cura as crenças limitantes. A crença de não merecimento. Aí a gente está apto para amar alguém. Porque quando a gente ainda não fez essas curas, a gente se relaciona em outra pessoa, a gente somente vai projetar as nossas dores na outra pessoa, vai projetar nossas inseguranças na outra pessoa. A pessoa vai ser somente um espelho para nos mostrar o que é que está errado na gente, o que está doendo, o que precisa ser curado. Aí vai ser um relacionamento espelho atrás de um relacionamento espelho, um relacionamento doloroso atrás de outro relacionamento doloroso, outro relacionamento doloroso. Aí você chega no estágio, eu não aguento mais. Não aguento mais mesmo, não tem como aguentar não. Quem é que aguenta? Tá tomando paulada na cabeça o tempo todo? Toma, 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 toma. Quem é que aguenta?
Tá levando paulada na cabeça o tempo todo. Uma hora dói, uma hora o calo aperta. Uma hora tem hora que não dá mais. Então, tá aí o livro, para quem quiser identificar as feridas. Curas emocionais a gente faz através de terapia, não tem para onde correr, ou é terapia ou experiência, só que experiência é mais dolorosa e demora mais tempo. Terapia é mais rápido. Terapias, alto investimento. Terapia para curar a criança interior ferida. Terapia para curar as dores emocionais. Hipnoterapia, reprogramação do subconsciente. Porque tudo que a gente tem aqui, gente, na nossa caixolinha, no nosso subconsciente, nada mais é do que crenças, programinhas rodando na nossa cabeça, que faz com que a nossa vida rode de acordo com esses programas. É como se o nosso corpo fosse um notebook, nosso subconsciente fosse o HD, e as crenças que a gente tem são os programinhas de computador que estão instalados lá naquele HD. E esse computador vai funcionar de acordo com esses programas. Windows, Excel. Se você quer outros programas, instale outros programas neste computador, neste seu subconsciente, na sua psique. Quais são os programas? Os programas que você quer. De merecimento. Mereço amar, mereço ser amado, mereço ser amada. Mereço amor, mereço ser feliz. Mereço prosperidade. Mereço vencer, mereço prosperar. Mereço dinheiro. Curar as feridas emocionais para deixar de usar máscaras. O que são máscaras, gente? São coisas que a gente coloca para que a nossa verdadeira essência, nosso verdadeiro rosto não apareça. Não é para isso que a gente usa uma máscara? Para tampar a nossa verdadeira face? E todas essas feridas emocionais que a gente passa estão descritas no livro? Todas essas feridas emocionais, elas fazem com que a gente use máscaras desde crianças. E a gente está indo num verdadeiro baile de máscaras. A ferida da traição traz a máscara do controlador. A ferida da rejeição traz a máscara do escapista, do medroso. Qualquer situação difícil, opa, tô fugindo. E são aquelas pessoas que acabam não lutando por nada na vida, nada que é importante. A máscara do escapista. Quando você tem a ferida da rejeição, você usa a máscara do escapista. Aquelas pessoas que não conseguem se impor, não conseguem se defender, não conseguem defender quem ama, se calam quando tem que falar, tem medo de falar para não magoar as pessoas enquanto as pessoas estão te magoando sem nem se importar. Não conseguem confrontar situações difíceis, não conseguem lutar por aquilo que querem, começam uma coisa e abandonam no meio, não conseguem finalizar nada. Estão identificando alguma coisa? Tá aí no livro, 5 feridas emocionais. Audiobook, 4 horas. Hoje você escuta 1 hora, amanhã outra hora, outra hora, outra hora. Uma semana você já terminaram o livro. A ferida da traição traz a máscara do controlador, aquela pessoa que quer controlar o parceiro, a parceira, quer controlar tudo e a todos. Mexe no celular, bota programa espião, tá sempre insegura de ser traído, de ser traída. Tem aquela insegurança de achar que a outra pessoa, a qualquer momento, outra pessoa pode conquistar o seu parceiro, sua parceira, porque a outra pessoa é melhor do que você. São só máscaras de insegurança. O controlador é inseguro, por isso que ele controla, porque ele acha que tendo controle, que controle não existe, a gente não controla nada aqui nesta dimensão, neste play, neste parquinho.
Mas o controlador, aquela pessoa que tem a ferida de traição, tem a falsa sensação, a falsa ilusão que ele controla alguma coisa. Você já viram alguém que quer trair? Você pode colocar programa espião no celular, pode olhar as mensagens, pode ter o WhatsApp, aí no WhatsApp web controlando todas as mensagens. A pessoa vai criar outro celular, outro número, vai fazer o que for para trair se ela quiser trair. A gente não tem controle sobre nada. A ferida da rejeição faz com que a gente abandone situações importantes pra gente, pessoas que valiam a pena, porque a gente tem o medo de abandonar. Faz com que a gente não se permita ser feliz. Porque quando você tem a ferida do abandono, você coloca a máscara. Qual é a máscara da ferida do abandono, gente? É bem parecida com a do escapista. Porque quem tem a ferida do abandono tem a ferida da rejeição e vice-versa. Faz com que você tá numa situação... Crie autossabotagens, pronto. Crie autossabotagens, é a máscara que você usa quando você tem a ferida da rejeição. Você sabota a sua própria felicidade. Então, quando você tá com alguém que é maravilhoso, que é tudo que você queria, que te ama, que é recíproco, você começa a criar situações na sua cabeça que não são reais. Por quê? Com medo daquilo acabar. E como você tem medo daquilo acabar, você vai lá e acaba com tudo antes. É a máscara da pessoa que sofre da ferida da rejeição. Autossabotagem. Vai lá e acaba com tudo antes. Vai embora, termina, vive criando caramiola na cabeça, criando autossabotagem na relação. É o que eu mais vejo aqui no canal, o que eu mais leio aqui. Nas leituras que aparecem. Autossabotagem, autossabotagem, mais autossabotagem. Ferida do abandono, a máscara. São alguns exemplos. Quem sofre da ferida da injustiça, bota a máscara do rígido. Aquela pessoa que é rígida, rigorosa consigo mesmo, consigo mesma, com os demais, se cobra muito, perfeccionista. Perfeição não existe. Bom, também a gente tem a ferida da humilhação, né? A pessoa que tem a ferida da humilhação coloca a máscara da pessoa que se coloca em situações vexatórias, da pessoa que acaba por destruir o seu próprio corpo, a sua saúde, que às vezes não consegue cuidar da sua própria aparência de propósito, que são as máscaras que a gente veste. Não consegue cuidar de si, não consegue, às vezes quer se vestir bem, quer se vestir bonita, com roupas que valorizam o seu corpo, mas de propósito, que tá lá no subconsciente, coloca roupas que lhes desvaloriza, não cuida da sua aparência, da sua saúde. Às vezes come demais, como uma forma de preencher aquele vazio existencial que aquela ferida ocasiona. Ou não come nada. Parece que quer se autodestruir, literalmente. Assim como o escapista quer desaparecer. Bom, gente, eu tô falando sobre temas desse livro que eu recomendei para vocês terem ideia de como vocês vão identificar as feridas emocionais, porque esse livro fala tanto da aparência física, que a gente acaba assumindo por vestir essas máscaras, quando a gente tem determinadas feridas emocionais, como comportamentos. Também tem o livro O Corpo Fala Com Você, Ouça Seu Corpo, que é da mesma autora. Também tem O Corpo Fala, que depois que vocês ouvirem esses dois livros, esse outro também vai fazer sentido. Esse é o caminho mais curto, autoconhecimento. Para que vocês aprendam a se amar, porque se nós não formos, se nós não for, pera que não tá saindo. Se nós não formos ensinados quando crianças a nos amar,
cabe a nós aprendermos sozinhos, agora que somos adultos. Porque a gente não pode ficar na postura da criança, esperando que alguém nos ensine, que alguém nos dê. Agora a gente tem que correr atrás. Então, se não formos ensinados que quando crianças a nos amar, a gente tem que aprender sozinhos. A se amar, se valorizar, se respeitar, se colocar como prioridade. Porque nessa sociedade, assim, se a gente se coloca como prioridade, a gente é chamado de egoísta. Se a gente se ama em primeiro lugar, se a gente só aceita situações na nossa vida que não agridam a nossa essência, que não agridam o nosso amor próprio, que não nos agridam, que não agridam nosso bem-estar, nossa saúde emocional e mental, nós somos chamados de egoístas, egocêntricos. Se a gente sabe o nosso alto valor, a gente aprende a duras penas sozinhos o nosso alto valor, quem nós somos, o que somos, do que somos capazes, a gente bate no peito. Eu sou isso. Eu sou. Sabe aquela famosa frase, eu sou? Meditação, inclusive, que é muito bom. Você meditar no eu sou, tudo aquilo que você quer ser, e usar o eu sou como se já fosse. Meditar, o que é meditar? É ditar a mim. Meditar. Para quem não sabia, meditar é isso. Então, quando você sabe seu alto valor, você já aprendeu a duras penas a se valorizar, a reconhecer o seu valor, a saber quem você é, e você bate no peito e fala, eu sou isso, eu sou foda mesmo, eu sou lindo mesmo, eu sou linda mesmo, eu sou gostoso mesmo, sou gostosa mesmo, eu sei o meu valor. Eu aprendi, eu me dediquei, eu trabalhei em mim mesma, eu trabalhei em mim mesma, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou maravilhosa, eu sou maravilhosa. As pessoas falam, nossa, como é arrogante, se acha. Porque é sempre a sociedade tentando. Quando você decide trabalhar no amor próprio, na autovalorização, na autopriorização, você vai na contramão da sociedade, que a sociedade está perdida. Totalmente perdida. Por isso que existem tantos vícios. Porque as pessoas estão tão perdidas que elas querem fugir à realidade, porque está perdida. Então, você vai na contramão da sociedade. Então, a sociedade gosta de quê? Gosta do vitimista, do coitadinho, do ai, tenham pena de mim, olha como eu sofri, olha como eu sou digno de pena. É só olhar aí para os programas de TV, de canal aberto que tem. Os reality shows, com quem o público se identifica. Eu gosto muito de usar um exemplo que eu gostava de ver essa edição, que era a edição do Pyong Lee, Prió Babu. O que as pessoas achavam do Pyong Lee? Ah, ele é arrogante. Nossa, que cara arrogante. Que cara egocêntrico. Não vi arrogância nele. Ele era um cara muito inteligente, sim. Ele era um hipnoterapeuta muito foda, sim. E ele batia no peito, ele sabia reconhecer o valor dele. Eu sei quem eu sou e eu sou isso e acabou. E a sociedade fazia o quê? Arrogante. Por quê? Porque espelhava na sociedade uma sombra social. É tudo aquilo que a coletividade gostaria de ser e não é. Porque, como eu falei, o amor próprio é ir na contramão da sociedade. Então, o vitimismo, o coitadismo é uma sombra coletiva. Então, por isso que o público sempre acolhe os coitadinhos dos reality shows, as vítimas. Porque é uma sombra coletiva. É aquilo com a qual é aquilo com o que a sociedade se identifica. Porque está todo mundo vibrando na mesma frequência. Já a pessoa que bate no peito, fala eu sou, sabe do seu valor, sabe se impor, se valorizar, se ama, se prioriza, reconhece o seu valor, mostra na cara da sociedade a sombra
social. A sombra. Olha que sociedade, é tudo que vocês gostariam de ser e não tem coragem de ser. Porque para ser isso é preciso muito trabalho, muito autoconhecimento, muita autodedicação. E as pessoas estão dispostas a isso? Não. Preferem se distrair, consumir lixo, consumir besteira, perder tempo em novelas, em tantas outras coisas, adquirindo mais crenças limitantes do que se dedicar a este trabalho, que quem se dedica a esse trabalho de amor próprio, de autoconhecimento, está indo na contramão do inconsciente coletivo, da crença social. E é claro que quem está indo na contramão está sujeito a levar pedrada. Mas fazer o quê, né? Fazer o que? Julgados sempre iremos ser. Independente do que somos, do que façamos, julgados sempre iremos ser. Mas o mais importante, eu sempre digo, fulano pode dizer que você é isso, fulano pode dizer que você é aquilo, fulano pode apontar dedo para você disso e daquilo. Mas o mais importante sempre vai ser o que você acha sobre você mesmo, sobre você mesma. Qual a sua opinião sobre você mesmo? Porque a opinião dos outros é problema deles. A opinião deles é problema deles. A opinião dos outros vem de acordo com a ótica que eles veem o mundo, a visão de mundo deles, as experiências que eles têm, as crenças que eles têm. Não tem nada a ver com você. Não é sobre você, é sobre eles. Agora, o que você acha sobre você, isso sim é importante, isso sim é relevante. Então, o mundo sempre vai dizer para você como você deve ser, como você deve agir, quem você deveria ser, como você deve se comportar, como você deve se vestir. As mulheres sabem muito bem disso, principalmente mulheres que são mães, né, como eu, sabem muito bem disso. Mas só você vai arcar com a consequência das suas escolhas. Ninguém vai poder sentir por você. Ninguém vai poder passar pelas dores, pelas lições, pelos aprendizados, pelas vivências por você. Então, às vezes a gente pode fazer coisas ou deixar de fazer coisas porque fulano queria, ciclano queria, tal pessoa aconselhou, pessoas importantes como pai, mãe, marido, mulher, parentes, amigos, aconselharam você a fazer isso, aconselharam você a fazer aquilo, falaram que você não deveria fazer aquilo, falar que você deveria fazer aquilo. A gente pode fazer sim essas escolhas de acordo com o que as pessoas que nós julgamos importantes estão falando, mas somente você irá passar na pele a consequência dessas escolhas. Não importa se foi fulano, ciclano que te influenciou. Quem vai passar na pele a consequência das escolhas que você fizer, independentemente se for por influência de terceiros ou não, é você, ninguém mais. Então, às vezes, para sermos aceitos, se encaixar na sociedade e assim, por essas crenças limitantes que eu acabei de falar no início do vídeo, que roda aqui no nosso subconsciente, de sermos amados, né? Para sermos amados, a gente tem que ser aceito. Para ser aceito, a gente tem que fazer o que todo mundo está fazendo. Por conta disso, a gente deixa de agir de determinadas formas que a gente quer, que é a nossa essência. A gente deixa de ser a gente veste um personagem. E esse personagem nos impede de olharmos a nossa verdadeira essência, nos aceitarmos como nós somos e nos amarmos como nós somos. Esse personagem são as máscaras que eu acabei de falar aqui, das feridas emocionais. Que eu acabei de dar alguns exemplos, né?
Dei alguns exemplos das máscaras que a gente utiliza. É por isso que tem um trabalho do autoconhecimento. Conhece-te a ti próprio, conhecerás o mundo, dominarás o mundo, ganharás o mundo. Não lembro direito do ditado. Realmente não estou lembrado direito. Mas é isso que quis dizer esse ditado. Se vocês lembram, botem aí no comentário. Conhece-te a ti mesmo, dominarás o mundo, alternativa A. Conhecerás o mundo, alternativa B. Conquistarás o mundo, alternativa C. Não sei, alguma das alternativas acima ou abaixo. Acabei de citar. Mas, quando você decide enfrentar este trabalho, que é o mais curto, do que passar por aquelas experiências dolorosas que a gente falou antes, se vocês decidem ir pelo caminho mais fácil, mais curto, que é o do autoconhecimento, expansão de consciência, é um processo que dá trabalho? Mas é bem menos doloroso do que as experiências, que às vezes você pode passar por experiências nessa vida e não ser suficiente, ainda ter que passar na outra. Ou seja, nem nessa vida se consegue concluir, né? Porque tem gente que passa por experiência, toma na cabeça, nem assim aprende. Mas, quando você decide fazer esse trabalho de expansão de consciência e autoconhecimento, aí sim, conhecimento que você adquire nessa vida, passa para as outras. Talvez nem precise sofrer tanto na outra encarnação, ou nem precise encarnar em planetas tão densos, ou em situações tão densas. Consegue aí galgar vários degraus para crescimento, evolução, expansão de consciência. E a gente tem várias ferramentas aqui para fazer isso, né? Como eu falei, terapia. Tem a ayahuasca também. Quem tem coragem de consagrar essa medicina, porque a ayahuasca, como eu falo, repito, não é droga. A ayahuasca é uma bebida sagrada, é uma medicina. Tem que ter coragem, tem que estar preparado, mas ajuda muito na expansão de consciência e cura. Muito. Também tem a medicina do cacau, dentre outras medicinas. Mas tem que ser feito em lugares sérios. Que tem uma doutrina, que é consagrado mesmo de forma espiritual. Que tem aquele ritual, que tem a limpeza que tem que ser feito antes, que é ficar dias sem comer carne, sem ingerir álcool. Dentre outras limitações aí que tem que fazer a limpeza antes. Esse é o caminho mais curto. Nenhum dos dois caminhos são fáceis, mas existe um caminho que é menos difícil e o outro que é mais difícil. O menos difícil é a expansão de consciência, autoconhecimento, que é o que eu estou fazendo aqui nesse canal, que é para isso que eu criei esse canal, para despertar consciências, para passar conhecimento, para ajudar na jornada de vocês, para auxiliar quem procura, para auxiliar quem está na mesma jornada, quem está precisando desses conselhos, para quem precisa passar por essas curas. Isso aqui é uma ferramenta de autoconhecimento. Isso aqui não é só para ler o passado e adivinhar o futuro. Até porque isso aqui não adivinha futuro nenhum. Isso aqui vê probabilidades de futuro de acordo com a teoria de Albert Einstein dos multiversos, das infinitas possibilidades. De acordo com o que você está escolhendo no momento presente, ele lê o futuro mais provável. Mas o futuro é mutável, sempre pode mudar. Isso aqui é uma ferramenta de autoconhecimento. Uma ferramenta que vai, claro, ver o que você passou, ver o que você está passando, o que futuramente pode ocorrer com você de acordo com as decisões que você está tomando no momento presente, ver o que está de errado em você, qual é o problema, que você já sabe, a sua psique já sabe, a sua alma já sabe, a sua consciência já sabe, só que às vezes nem sempre é fácil enxergar. Ou seja, é uma ferramenta de autoconhecimento terapêutica. E aí, a partir do momento que vê
as dificuldades, os problemas que você está passando no momento presente, vai te orientar, vai te apontar a direção, vai te apontar o caminho para que você possa seguir. Não é isso? Tem gente que usa como ferramenta de adivinhação. Não acho isso certo. Não é o meu caminho, não é a minha vibe. Minha vibe aqui é despertar consciências, auxiliar vocês na jornada de vocês, ajudar. Porque eu tô aqui para isso. Eu nasci para isso, inclusive esse é o meu chamado. E eu faço isso com amor, não me sinto obrigada, não me sinto enfadada. É algo que eu faço de graça, inclusive, né? Quer saber qual a sua missão espiritual? É aquilo que você faz de graça. Sem receber um centavo por isso. Bom, eu espero que eu tenha passado a mensagem de forma clara, compreensível. Se tiver alguma pergunta, é só bota aqui nos comentários que eu vou esclarecer, tá bom? Não passei essa mensagem sozinha, então desculpa se eu não estava de uma forma muito tão leve quanto eu costumo ser, se eu estava mais séria, se eu estava usando um linguajar que eu não costumo usar, mas aqui tem mentores, guias espirituais de luz, e um mentor muito sério que tá aqui falando. Sério? Porque o meu jeito é mais leve, mais brincalhão. Não é esse aqui mais, né? Mas, enfim, no início do vídeo, eu não sei se vocês perceberam, mas me deu vontade de ligar, que eu, gente, não vai dar certo, eu não vou conseguir falar junto com esse mentor, porque eu não sabia nem pra onde vai a mensagem. Mas parece que eu consegui, né? Eu espero que sim. Se vocês gostaram do vídeo, por favor, não assistam o vídeo à francesa, né? Porque dá muito trabalho fazer isso aqui, né? A energia é forte, é pesada, depois me traz algumas consequências energéticas e físicas até. Então, se você gostou, por favor, comente, curta o vídeo, tá? Porque quando você curte o vídeo, comenta no vídeo, você demonstra para o YouTube que essa mensagem é relevante, faz essa mensagem chegar a mais pessoas que precisam ouvir essa mensagem, tá bom? Se gostou do tipo de conteúdo, se inscreva no meu canal, ativa o sininho de notificações, que de vez em quando eu faço vídeos como esse, fora os outros da leitura de tarô e outras coisitas mais, tá bom? Muito obrigada por você que ficou até aqui e até logo.